A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Palavra essa que salva, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28 e o 31 e 32. O 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele está citando lá aquele acontecimento ali que houve em Mateus 26, versículo 17 e 30, onde Jesus ele faz a ceia ali com os discípulos, estavam ali comemorando a Páscoa, e nesse momento, né, Jesus institui ali a ceia do Senhor, né? E essa ceia, ela é um dos sacramentos, né, das ordenanças, né, que nós, cristãos, evangélicos, cumprimos, né, que é o batismo, né, que é único, acontece uma vez só, e a ceia, né, que nós fazemos sempre uma vez por mês, né? Algumas igrejas, os cristãos no passado provavelmente faziam aí toda semana. Provavelmente a Bíblia não é muito clara em relação a isso aí, mas o que a ceia representa para nós cristãos? Né? Houve uma discussão muito grande no passado em relação aos elementos da ceia. Né? A Igreja Católica Romana, por exemplo, ela adotava a transubstanciação, ou seja, eles interpretavam que os elementos, o pão e o vinho, o pão se transformava na carne, né? Na carne, literalmente, e o vinho era o sangue, literalmente. Né? Aí Lutero veio depois e veio trabalhar a questão da consubstanciação, ou seja, os elementos continuam sendo os mesmos, mas Jesus se faz presente. Né? Aí depois vem Zwingli e vai trabalhar na questão de que o pão continua sendo pão, né? O vinho continua sendo o vinho, e todo o ritual, aquilo que nós fazemos, é em memória, né? É em memória de Cristo, ou seja, Cristo se faz presente nesse ritual, nesse sacramento. Porém, os elementos continuam sendo pão, continuam sendo vinho, e ele acrescenta ali que também é um memorial, né? De que nós, lembrando aí do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Eu também entendo assim, de que a ceia do Senhor é um momento de nós lembrarmos daquele sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Porém, Jesus se faz presente nesse momento. A Bíblia diz que o Senhor ele se faz presente onde tiver 2 ou 3 reunidos, não é verdade? Mas na ceia do Senhor é um momento especial, é um momento em que nós lembramos daquele sacrifício que Jesus fez. Meu irmão, minha irmã, é de suma importância nós termos essa consciência de que o sacrifício que Jesus fez por nós, ele é único. O sacrifício que Jesus fez por nós foi suficiente para me salvar e para te salvar. A única coisa que Jesus exige de nós é nós crermos. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele ladrão que estava sendo crucificado com Jesus, ele creu, ele reconheceu Jesus como Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. É isso que Jesus espera dos seus seguidores. Agora, é necessário que quando nós estivermos na presença do Senhor, no momento da ceia, que nós possamos nos examinar, como diz o versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Ele vai dizer mais na frente que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
Isso significa, meu irmão, minha irmã, que nós não podemos participar da ceia do Senhor, nós não podemos estar na presença do Senhor na prática do pecado. Muitos às vezes acham que não, eu briguei com a minha esposa, eu estou chateado, então eu não vou participar da ceia. Isso é supervalorizar o seu pecado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós precisamos nos examinar, nos olhar para nós mesmos e ver onde nós precisamos melhorar, onde nós estamos errando. E se cometemos algum pecado, nós precisamos confessar este pecado diante do Senhor, como está lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 10. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele vai dizer, filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Mas se acaso pecares, não se preocupa. Vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo, não só para perdoar os vossos pecados, mas os pecados também de toda a humanidade. Então, o momento da ceia é o momento de nós lembrarmos do sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós e também de lembrarmos quem somos. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembrar que nós somos pecadores por natureza, mas a graça e a misericórdia de Jesus Cristo nos alcançou, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós precisamos ter isso forte no nosso coração, da nossa mente. Então o momento da ceia é um momento de reflexão, é um momento de olharmos para as nossas vidas, é um momento de refletir sobre como eu estou diante dos homens e diante de Deus. O versículo de número 32 e 33 vai dizer: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ele vai dizer, quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor. Aqui na ceia, sabe o que estava acontecendo, meu irmão, minha irmã? Os cristãos do primeiro século, o que eles faziam? Eles tinham um banquete, faziam um banquete literalmente, né, refeições, e todas as pessoas, todas as classes sociais se faziam presentes ali. Era um momento daquelas pessoas também que tinham necessidade e participar desse momento de ceia e saciar a sua fome. E Paulo chama a atenção de alguns irmãos porque eles estavam se alimentando, comendo, porque a prática era se alimentar, né? Comer, e depois desse alimento é que era feito aquela celebração da ceia propriamente dita, aquele ritual, o sacramento era feito ali, essa ordenança de Jesus ali era cumprida. Então, eles estavam comendo antes e deixando muitas pessoas necessitadas, né? E aí Jesus chama a atenção, Paulo chama a atenção do povo acerca da conduta deles. Como é que vocês vão tomar a ceia com esse comportamento, com esse tipo de comportamento? Pessoas egoístas, pessoas sem amor ao próximo. Como que vocês têm coragem de fazer isso? Então está errado. Vocês precisam pensar no outro. Vocês precisam esperar os irmãos. Como ele vai dizer assim, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E ele chama a atenção do povo. E o texto, meu irmão, minha irmã, também nos chama a atenção para a nossa conduta. Como está a minha vida e como está a sua vida diante de Deus, né? Eu gosto muito do texto de Paulo, que escrevendo aos Efésios, capítulo 4, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 22 em diante, ele vai dizer assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências e engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade uns para com os outros, né?
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhes com suas próprias mãos, para que venha a ter com que acudir ao necessitado. Longe de vós toda a ira, toda a cólera, toda a blasfêmia, tudo aquilo que desagrada, que desagrada o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Aí ele finaliza dizendo, ó, antes, versículo 32, sedes uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Faça isso, meu irmão, minha irmã. No momento da ceia, reflita como está a sua vida, como está a sua vida diante dos homens e diante de Deus, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O autor aos Hebreus vai dizer que a disciplina, né, que se vós não estiver sendo disciplinados, se vocês não estiverem sendo disciplinados, então vocês não são filhos, são bastardos. Por isso que o texto vai falar da disciplina do Senhor, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos o quê? Disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja o cuidado que o Senhor tem comigo e com você. Que possamos, em nome de Jesus, refletir todos os dias sobre a nossa vida diante dos homens e diante de Deus, porque as Escrituras nos orientam que nós precisamos viver em comunhão, de acordo com as Escrituras, de acordo com os parâmetros bíblicos, é verdade? Não é que nós temos que nos conformar com o mundo, mas viver em comunhão de acordo com os parâmetros bíblicos, né? Com o homem e com Deus. Isso é muito importante, essa nossa comunhão, porque a nossa comunhão com Deus, meu irmão, minha irmã, naturalmente vai fazer com que você também tenha, dentro do possível, como diz as Escrituras, tenha paz com todos os homens. Glorificado seja o nome do Senhor. Que possamos, meu irmão, minha irmã, refletir todos os dias sobre como está a nossa vida diante de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Fiquem na paz, em nome de Jesus.